Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 761, Retorno. Ainda havia muitos mistérios da Lilith Pursuit Suode que ele poderia estudar, mas Fan Xingjian não continuou. Ele estava neste mundo paralelo há quase um mês. Fazia muito tempo. Com um flash, Fan Xingjian deixou sua localização atual. Atualmente, seu corpo se transformou em luz de espada, contando totalmente com meios de massa zero para transmitir energia e informações. Isso permitiu que ele transformasse seu corpo físico em luz e então se movesse na velocidade da luz. Este movimento era mais poderoso do que a habilidade especialista do nível divino de nível 2 de se mover à velocidade da luz. Foi porque ele não precisava regenerar seu corpo físico e, portanto, agora tinha uma fraqueza menos durante a regeneração. Quando o corpo físico de Fan Xingjian se transformou em uma luz de espada, ele conseguiu passar pela vontade marcial onipresente que o estava esmagando antes. Não teve mais nenhum efeito sobre ele. Em um piscar de olhos, ele voltou para a frente da superfície da lua. O manual para a técnica de espada que ele havia esculpido ainda estava totalmente intacto. Claramente, as pessoas na Terra desconfiavam das proezas de Fan Xingjian e não pensavam em destruir este lugar. Ao mesmo tempo, Fan Xingjian mais uma vez voltou seu olhar para a Terra. Agora mesmo, na Terra, uma grande tempestade se levantou no mundo mortal devido à técnica da espada esculpida na Lua. Havia uma grande sensação de caos. Inúmeras pessoas começaram a observar a Lua e registrar a técnica da espada. Depois disso, eles começaram a cultivá-lo. Mais e mais pessoas começaram a acreditar na existência de superpoderes, e mais humanos extraordinários apareceram em público, não mais escondendo suas habilidades. Embora a maioria dos governos ainda estivesse fazendo o possível para ocultar a existência de superpotências, isso era claramente inútil. Afinal, não importa o quanto eles tentassem se esconder, não havia como esconder a lua que estava pendurada no alto do céu. Enquanto a lua ainda estivesse por perto, não havia como voltar atrás para o mundo. No entanto, ainda levaria tempo para as pessoas comuns alcançarem o sucesso em seu cultivo. Em comparação, pelo menos a curto prazo, a espada de reencarnação de Fan Xingjian trouxe uma mudança maior para os humanos extraordinários. Quase no primeiro dia de cultivo, incontáveis humanos extraordinários experimentaram uma mudança em seus corpos e sistemas. Quanto mais eles cultivavam, mais partículas físicas havia em seus corpos. As mudanças em seus poderes e sistemas foram esmagadoras. Quase todos os humanos extraordinários começaram a se aproximar gradualmente do sistema Knid. Pode-se prever que, à medida que mais e mais pessoas se cultivam, toda a Terra gradualmente se tornará semelhante ao Miraculum World. Quanto à Crimson Alliance e ao Radiante Congress, eles colocam todos os seus esforços para recrutar humanos extraordinários, tentando colocar cada vez mais sob sua gestão para evitar que acidentes aconteçam. Claro, devido à existência de Fan Xingjian, pode haver muitos humanos extraordinários que se juntariam à família Douglas, fazendo com que a família Douglas se tornasse uma organização de humanos extraordinários que ficava apenas atrás da Crimson Alliance e do Radiante Congress. No entanto, Fan Xingjian não podia mais se incomodar com essas coisas. O futuro deste mundo não poderia depender dele e só poderia depender de si mesmo. À medida que as tendências futuristas e históricas do mundo começaram a mudar, Fan Xingjian também sentiu gradualmente a convocação do Miraculum World. Isso representava que este mundo também se desenvolveria lentamente na direção do Miraculum World. Dois mundos de diferentes linhas do tempo se aproximariam cada vez mais um do outro, até chegarem ao mesmo destino no final, após o fim do universo. No momento seguinte, uma poderosa força de atração chegou. Foi a convocação dos seus de 9 camadas do Miraculum World. Uma luz brilhou e Fan Xingjian desapareceu completamente, deixando este mundo paralelo. Nesta viagem de volta, Fan Xingjian parecia ser capaz de ver dois rios que originalmente se moviam em duas direções diferentes. Devido às suas ações, um dos rios se desviou e um pequeno riacho fluiu na direção do outro rio.
Ele seguiu o fluxo do pequeno riacho e voltou ao Miracle World. É esta mudança de cronogramas. Foi uma cena extremamente majestosa e magnífica. Em meio às correntes crescentes do grande rio, Fan Xingjian parecia ser capaz de ver todas as mudanças acontecendo no mundo inteiro. A cada instante, em cada seção do rio, ele parecia ser capaz de ver todas as informações e energias do mundo inteiro. Eles vieram fluindo de lugares de diferentes distâncias, cruzando o espaço vazio e depois fluindo para uma distância desconhecida. Não importa se era Fan Xingjian, Miracle World, o planeta inteiro ou todo o sistema solar. Antes do Rio do Tempo, tudo parecia extremamente pequeno e insignificante. Uma pitada de compreensão apareceu de repente na mente de Fan Xingjian. Indo de uma extremidade a cada interseção, o fluxo deste Rio do Tempo pode medir o tamanho de todo o universo. Esta foi a história de todo o universo, formando o longo rio do tempo que estava diante dele. Fan Xingjian podia sentir seu corpo flutuando acima do rio do tempo. A profundidade do passado, presente e futuro fluiu em seu coração, e incontáveis pedaços de conhecimento pareciam jorrar em sua mente, dando-lhe uma compreensão indescritível. Esse era um sentimento com o qual Fan Xingjian estava extremamente familiarizado. Era a sensação de inspiração súbita. Neste momento, Fan Xingjian finalmente alcançou o nível 4 do nível divino, possuindo a verdadeira habilidade de inspiração súbita. Quando Fan Xingjian recuperou os seus sentidos, ele já havia retornado aos céus do Miracle World, e o terceiro nível dos Ninicheri Elvens havia desaparecido. Fan Xingjian olhou para sua janela de estatísticas. Os atributos nele se tornaram: nome, Fan Xingjian idade, 19 ocupação, Senhor da Espada Eterna nível, 33 força, 726 agilidade, 724 reação, 629 resistência, 610 flexibilidade, 609 vontade marcial, 2000 habilidades técnicas, proeza de espada, força de espada, nível 50 formação de espada de erradicação celestial, nível 50 de erradicação celestial 4 espadas. Entrando no nível 33, seus atributos também sofreram uma transformação, e pode-se dizer que ele ficou muito mais forte. É uma pena que o tempo foi muito corrido e não pude ficar mais tempo para entender o processo de evolução do sistema. Fan Xingjian suspirou levemente. Ele sentiu que se pudesse entender a profundidade real do sistema Knit, ele definitivamente seria capaz de obter ganhos inimagináveis. Mas também é bom voltar ao Miracle World. Todo mundo aqui tem um sistema Knit, então é ótimo para mim conduzir experimentos. Fan Xingjian pensou um pouco e voltou para a Academia Regional da região do Grande Oeste. Ele então recuperou suas espadas longas Abyss e Thunder Calamity. Isso permitiria que ele ativasse novamente todos os poderes da formação da espada de erradicação celestial, especialmente porque ele havia feito novas melhorias em sua espada de perseguição de luz. Desembainhando uma espada curta de osso branco, ele canalizou as intenções da espada do vazio infiltrante nela. Fan Xingjian podia sentir que, à medida que as intenções da espada eram canalizadas, sua formação de espada de erradicação celestial sofreu mudanças à medida que se integrava a fortes forças de interação. Os efeitos começaram no nível microscópico, e os usos e proezas da formação aumentaram mais uma vez. Depois de completar a nova formação de espada, vou realizar a inspiração súbita e procurar a localização de Lilia. Fan Xingjian não havia esquecido a razão pela qual ele se esforçou para o nível 4 do nível divino. Ele não conseguiu localizar Lilia usando a habilidade de inspiração súbita que obteve do 10º nível das impressões místicas. Portanto, ele planejou compreender a habilidade de inspiração súbita para que pudesse procurar os rastros de Lilia. Lilia foi levada pelos magos de mantos roxos sob a alegação de que eles queriam tomá-la como sua discípula, e parecia que eles não iriam machucá-la. No entanto, eles eram da Associação de Magos, afinal. Como Fan Xingjian poderia tolerar sua ação de capturar Lilia de forma tão simples?
Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 762. Amor 3 horas depois, a espada curta de osso branco, que havia sido canalizada com intenções de espada Elite Pursuit, subiu abruptamente no céu. Naquele instante, uma luz de espada brilhou, dividindo-se em uma miríade de espadas. Foi uma visão resplandecente quando eles subiram para o céu. No momento seguinte, Abyss, Thunder Calamity e outra espada curta de osso branco também subiram ao céu. As 4 espadas divinas refletiram o brilho uma da outra, e a formação da espada de erradicação celestial abrangeu instantaneamente uma área dentro de um raio de 10.000 metros. Fluxos de profundidade por trás da gravidade, forças eletromagnéticas e fortes forças de interação passaram pelo local. As luzes da espada se moveram com grande facilidade entre o nível microscópico e macroscópico, emitindo fluxos de proezas extremamente misteriosas e surpreendentes. Com isso, as artes da espada de Fan Xingjian melhoraram mais uma vez. A proeza de sua técnica da espada de erradicação celestial também ultrapassou seus limites mais uma vez, alcançando mais um novo patamar. Quando ele retirou sua formação de espada, o olhar de Fan Xingjian mais uma vez brilhou com camadas de intenção de matar. A próxima coisa a fazer é procurar Lilia. Ao pensar nisso, Fan Xingjian fechou os olhos. Então, gradualmente, um sentimento vazio e puro dirigiu-se lentamente em direção ao seu coração enquanto ele fazia de tudo para ativar os sentidos de sua inspiração súbita. Anteriormente, ele havia contado com a inspiração súbita do 10º nível das impressões místicas. Embora Fan Xingjian tenha usado isso para pesquisar com o melhor de suas habilidades, ele ainda não conseguiu encontrar nenhum vestígio de Lilia. Desta vez, além da habilidade de detecção que ele ganhou do 10º nível das impressões místicas, havia também um fluxo profundo do passado, presente e futuro no coração de Fan Xingjian. Os eventos do passado brilharam diante de Fan Xingjian, um após o outro, como se formassem um longo rio do tempo que fluía em direção a uma direção desconhecida. Um breve momento depois, Fan Xingjian abriu os olhos com uma intensa intenção de matar sendo emitida deles. Não está por aqui. No passado, quando Fan Xingjian tinha apenas o 10º nível das impressões místicas, ele não conseguia sentir a presença de Lilia. Agora, com seu próprio cultivo contabilizado, Fan Xingjian ainda era incapaz de sentir a localização de Lilia. No entanto, ele sentiu outra informação: Lilia não estava mais neste universo. A inspiração repentina também tem seus limites. Fan Xingjian então pensou naquela majestosa, infinita e vasta linha do tempo que ele havia visto anteriormente. Os sentidos da inspiração súbita só podem sentir a linha do tempo em que estou. Lilia não está mais nesta linha do tempo. Portanto, minha inspiração súbita é incapaz de sentir sua existência. Ao pensar nisso, as sobrancelhas de Fan Xingjian franziram com força. Ele não esperava que os magos de manto roxo tivessem os meios para deixar esta linha do tempo e chegar em algum outro mundo paralelo. Se fosse esse o caso, seria muito difícil localizar Lilia. No entanto, ele já tinha ouvido falar que os magos de mantos roxos também iriam participar do ritual para convocar o deus do mal. Pode ser a melhor oportunidade para encontrar Lilia. O céu estava escuro. Em uma cidade moderna em ruínas. Um crescimento de fungos de cor roxa cobriu todo o lugar e em pouco tempo um enxame de insetos passou voando no céu. No centro da cidade havia um prédio alto com mais de 100 andares. Todo o edifício estava envolto em um fluido mucoso roxo. Ocasionalmente, havia insetos do tamanho de tigres rastejando para dentro e para fora da superfície do prédio. Era como se todo o prédio tivesse se transformado em um ninho de insetos. No andar mais alto do ninho dos insetos, uma jovem vestida de branco estava sentada no chão. Havia muitas esferas translúcidas enormes diante dela, e havia um homem nu em cada uma dessas esferas. As esferas pareciam ter crescido a partir do crescimento fúngico roxo como crescer em árvores frutíferas. Os homens tinham corpos musculosos e aparência bonita, e emitiam ondas poderosas. Todos eles eram existências de grande talento.
Atrás da senhora vestida de branco, uma jovem vestida com vestes roxas agachou-se lentamente. Ela gradualmente estendeu as mãos e abraçou a senhora vestida de branco. A jovem vestida de púrpura esticou sua língua escarlate e lambeu os lóbulos das orelhas da jovem vestida de branco. Vendo que o último não podia deixar de tremer um pouco, a jovem vestida de púrpura disse suavemente: "O que há de errado, Lilia? Você não gosta de nenhum desses homens?" A pessoa no topo do ninho dos insetos era abduzida a Lilia. No momento, ela estava sem maquiagem e parecia ter emagrecido. Seu olhar era sem vida e sem emoção. Por outro lado, a jovem, que apareceu atrás de Lilia, exalava uma sensação de perfeição. O tamanho de seus olhos e nariz, o posicionamento de sua boca e até mesmo suas mãos, pernas, tamanho do busto e tamanho da cintura exalavam uma sensação desumana de perfeição. Foi na medida em que um pouco mais ou menos não seria tão bom. A senhora usava um longo manto e seus olhos emitiam um leve brilho roxo. Ela exalava uma sensação de mistério sem fim. Ao ouvir a pergunta da jovem vestida de púrpura, a expressão de Lilia ficou fria como gelo e seu olhar tornou-se cada vez mais frio. "Eu não gosto deles." A língua da jovem vestida de púrpura lambeu o rosto de Lilia enquanto ela suspirava e dizia: "Lilia, eu dei a você autoridade suprema, desejos e riquezas ilimitados e homens sem fim para sua escolha. O que mais você quer?" Ao dizer isso, seu olhar passou pelos homens que estavam envoltos nas esferas translúcidas. Ela então disse: "Eles não são bons. Fiz um grande esforço para fazer ajustes em suas aparências, figuras e talentos. Eles podem atender a todos os tipos de preferências em todas as áreas." Lilia disse com indiferença: "Eu não gosto deles." Lilia. Com outro suspiro, a jovem vestida de púrpura se transformou em uma nuvem de névoa e passou de trás de Lilia para a frente dela. Seu rosto agora estava bem diante do de Lilia. Seus narizes estavam um de frente para o outro, e os olhos dela estavam olhando diretamente para os de Lilia. Com um estrondo explosivo, todas as esferas imediatamente quebraram, transformando-se em uma poça de sangue junto com os homens dentro. Eles foram gradualmente absorvidos de volta ao crescimento fúngico roxo. "Então me diga. Do que diabos você gosta?" A palma da mão da jovem vestida de púrpura roçou suavemente a bochecha de Lilia como se ela estivesse acariciando uma preciosa peça de porcelana. Lilia olhou para ela, sem dizer uma palavra. A jovem vestida de roxo abraçou a cabeça de Lilia como se ela estivesse segurando um tesouro. Ela suspirou e disse: "A magia negra da facção roxa representa a multiplicação a uma quantidade extrema, ou amor. Multiplicar ao extremo é o poder do amor. Enquanto houver amor, pode-se mudar qualquer hora e local, assim como o futuro de quaisquer duas criaturas vivas. E eu também sou o único rei mago entre as muitas gerações de reis magos púrpuras que está no controle do amor." Ao dizer isso, ela emitia uma atmosfera extremamente triste. A dor em seus olhos parecia que iria trazer o mundo inteiro para o abismo profundo. Mesmo Lilia não pôde deixar de ser afetada pela visão desta cena. A cidade inteira de repente tremeu com a dor do rei mago púrpura. Inúmeros insetos irromperam do chão e soltaram gritos tristes enquanto olhavam para o céu. Uma miríade de espécies de insetos emitiu vários gritos, e a dor e a agonia em seus gritos fizeram o mundo inteiro parecer como se tivesse se tornado uma cidade fantasma. O rei mago púrpura continua a falar com um olhar triste: "Você tem o potencial de herdar meu poder. Independentemente do que seja, eu definitivamente vou deixar você encontrar o que você gosta." Quando ela disse isso, um brilho roxo brilhou em seus olhos. Olhando para aquele brilho roxo, Lilia não conseguiu se conter, disse: "Eu." O rei mago púrpura ergueu o queixo de Lilia e olhou para ela com grande expectativa, dizendo: "Vá em frente." "Eu." Uma pitada de nebulosidade brilhou nos olhos de Lilia. "Eu quero." Fan Xingjian. Como quiser. Meu filho. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 763. Capitão Imperial ao perceber que era incapaz de localizar Lilia mesmo com sua própria inspiração súbita, Fan Xingjian planejou mudar seu alvo para o ritual de invocação do Deus do Mal.
Já que os magos de mantos roxos iriam participar também, ele naturalmente seria capaz de rastrear os magos de mantos roxos durante o ritual e então a localização de Lili a partir daí. No dia seguinte, notícias de Fan Xingjian saindo de sua reclusão se espalharam por toda a academia. Fan Xingjian também ficou sabendo da situação na região do Grande Oeste durante seu período de ausência, ouvindo os relatórios de Zhou Xingwen. Enquanto Fan Xingjian cultivava em reclusão, lutando pelo próximo nível dos céus de 9 camadas, um misterioso especialista em nível divino se infiltrou na academia. No entanto, o estado atual da academia era diferente de antes. Quase todos os membros principais possuíam os reforços do 9º nível das impressões místicas, e também havia 3 especialistas de nível divino assumindo o comando: o 4º príncipe, o príncipe Filipe e o tirano. Eles não apenas conseguiram afugentar o intruso, mas também causaram ferimentos graves no intruso. Além deles, o governador e o chefe do departamento atingiram o nível de um semideus com 3 níveis de perfeição. Zhou Xingwen, Robert, Ronan e Ferdinand também se tornaram cavaleiros conferidos nível 29 com a ajuda do 9º nível das impressões místicas. Como tal, pode-se dizer que o poder da academia está no topo da região. Eles mereciam ser conhecidos como uma influência de primeira linha no Império. Também houve um mago desconhecido que tentou se infiltrar na região de Xingguo. O intruso foi então empurrado para trás pelos 3 especialistas de nível divino, Lan Yui, Blue e Sacred Moonlight Astral Ancestral. Depois que a região do Gelo do Norte foi suprimida por Fan Xingjian, o clã da Luz Sagrada desenvolveu ainda mais a região para se tornar tão resistente quanto um barril de metal. Sob a liderança de Jacob, que era o chefe do clã da Luz Sagrada, todos juraram lealdade a Fan Xingjian. Com isso, das 8 regiões do Império, a região do Grande Oeste, a região do Gelo Norte e a região de Xinggu estavam agora sob a facção do 2º príncipe, ou melhor, sob o controle de Fan Xingjian. Zhou Xingwen ficou diante de Fan Xingjian e disse: Xingjian, os batedores que o 2º príncipe deixou no palácio foram todos removidos. Deixando o local. Fan Xingjian ergueu as sobrancelhas. Especialistas em nível divino desconhecidos? Isso mesmo, disse Zhou Xingwen. As várias grandes forças do mundo nunca desistiram de se infiltrar no palácio. Sempre há vários atendentes ou servos sendo subornados. Como o centro do mundo, o palácio seria sempre um local de preocupação para todas as influências e organizações. Independentemente de ser o príncipe Filipe, o 4º príncipe, o 2º príncipe ou outras influências de primeira linha, eles definitivamente teriam seus próprios espiões no palácio. Só que seus espiões teriam níveis variados de habilidades e assumiriam posições diferentes. Coisas como essas sempre continuariam a acontecer, apesar de haver proibições ao longo das gerações. Simplesmente não havia como impedir que essa situação acontecesse. Zhou Xingwen continuou, mas mais de um mês atrás, Sua Majestade mudou todas as pessoas no palácio, então todos os espiões foram removidos. Steolion Kingdom do Norte tentou se infiltrar, a pessoa foi imediatamente morta no local pelos guardas. Fan Xingjian assentiu e pensou nas informações que recebera sobre Shang. Agora, enquanto ele estava de posse de 2 conjuntos de inspiração súbita das impressões místicas e de estar no nível 4 do nível divino, as suposições de Fan Xingjian eram cada vez mais precisas. Embora ele não pudesse declarar a razão concreta do porquê, ele adivinhou que esse assunto definitivamente estava relacionado a Shang. Uma firme confiança sobre o passado e o futuro cresceu em seu coração. Zhou Xingwen continuou: os membros da família real Krieg não são os únicos envolvidos neste ritual de invocação do deus maligno. Mesmo os magos das facções ouro, vermelho, preto e roxo também estão envolvidos. As implicações deste ritual são tão grandes que pode afetar as tendências que podem mudar a história. É provável que, além da Igreja da Verdade Universal, não haja mais ninguém que possa mudar o fato de que esse assunto definitivamente ocorrerá. Fan Xingjian assentiu. Faça os preparativos. Vou fazer uma viagem para a capital imperial.
Zhou Xingwen teve um grande choque e rapidamente tentou persuadir Xingjian. Eu sei que suas artes de espadas são incomparáveis no mundo, mas agora, as águas da capital imperial são mais profundas do que podemos imaginar. Não só existe Alexander, um especialista nível 5 divino, mas os reis magos ouro, vermelho, preto e roxo também estão lá. Além disso, cada uma de suas habilidades seria mais forte que a de Alexandre. Há também os misteriosos especialistas que apareceram de repente no palácio. Como os inimigos jurados da Associação dos Magos ao longo de dezenas de milhões de anos, a Igreja da Verdade Universal definitivamente não vai sentar e assistir enquanto o ritual de invocação do Deus maligno acontece. Isso é como um enorme vórtice se envolver só levará sendo esmagado em pedaços. É melhor esperar em silêncio nas laterais e colher os despojos enquanto os outros lutam por isso. Fan Xingjian balançou a cabeça. Como ele poderia não saber que o ritual de invocação do Deus maligno já havia se tornado uma grande tempestade que envolvia até mesmo as 4 grandes influências, o caminho antigo do inferno, Shang, a Associação dos Magos e a Igreja da Verdade Universal. Mesmo o Reino do Leão de Aço do Norte e o País da Areia do Leste seriam incapazes de sentar e assistir silenciosamente. Era provável que eles estivessem esperando para colher os benefícios dessa situação. Nesta tempestade, mesmo com sua atual formação de espada de erradicação celestial e seu cultivo como um especialista nível 4 divino, Fan Xingjian ainda correria o risco de perder sua vida. No entanto, ele seria capaz de pegar os rastros de Lilia com isso. Além disso, as reações da inspiração súbita disseram a ele que esse ritual de invocação do Deus do Mal tinha grandes implicações, então não havia como ele se esconder dele, mesmo que tentasse. Enquanto Fan Xingjian e Zhou Xingwen estavam discutindo, o chefe do departamento, James, de repente se intrometeu. A vida de James estava quase no fim anteriormente, mas ele não conseguiu alcançar nenhum avanço, apesar de todo o trabalho duro que dedicou. Sua aparência tornou-se extremamente envelhecida. No entanto, após obter reforços dos 9 níveis das impressões místicas, além das infinitas riquezas e recursos que Fan Xingjian forneceu, James agora era um semideus com 3 níveis de perfeição. Não apenas sua vida útil aumentou, seu cabelo preto também começou a crescer novamente e sua pele ficou mais firme. James não parecia mais um idoso e, em vez disso, recuperou a aparência de seus dias de meia-idade. No entanto, agora, sua expressão era muito sombria e a fúria piscava em seus olhos. Ao ver esse James, Fan Xingjian perguntou, o que há de errado, chefe do departamento? James disse, Xingjian, quero fazer uma viagem para a capital imperial. Com você por perto para assumir o comando da capital imperial, estou certo agora. Fan Xingjian perguntou, por que você quer ir para a capital imperial? Para ser honesto, a capital imperial está atualmente cheia de perigos. É profunda e insondável com muitos especialistas de várias origens reunidos. Mesmo eu não estou completamente confiante de que vou sobreviver se eu for. Se você fosse com suas habilidades atuais. James riu amargamente. Como ele poderia não saber sobre os gritos atuais na capital imperial? No entanto, ele tinha uma razão pela qual definitivamente tinha que ir. Ele disse, a única linhagem do segundo príncipe foi deixada na capital imperial. Mas ele está sendo intimidado e humilhando, e sua vida está em risco. Eu tenho que ir. Descobriu-se que o único filho do segundo príncipe havia sido deixado na capital imperial durante todo esse tempo. Há alguns dias, ele havia enviado um pedido de ajuda da região do Grande Oeste. Como um veterano servindo na facção do segundo príncipe, não havia como James sentar e assistir enquanto o jovem mestre estava em perigo. No entanto, ele também sabia que a atual capital imperial era um grande vórtice que se envolver significava correr o risco de ser esmagado. James então disse, Xingjian, a capital imperial agora está cheia de perigos por toda parte, mas será bom para mim ir sozinho. Vou tentar lidar com a situação. É melhor você não correr o risco. Atualmente você é como um espinho na carne de Sua Majestade.
Então seria muito perigoso para você ir. Você deve ficar e assumir o comando da região do Grande Oeste, e aguardar os resultados desse evento. Fan Xingjian se levantou e se aproximou de James, dizendo: chefe do departamento, estou em dívida com o segundo príncipe por ele reconhecer meu valor e me acolher. Embora seu paradeiro seja desconhecido no momento, como posso simplesmente assistir enquanto seu filho é humilhado? Embora Fan Xingjian fosse quase desprovido de emoções, ele ainda estava ciente de alguma ética e moral. Ele usou isso como critério para suas ações caso perdesse o controle e apenas fizesse o que quisesse. Ele olhou para James seriamente e disse: é inevitável para mim fazer uma viagem para a capital imperial com o ritual de invocação do Deus do Mal chegando. Deixe o assunto do segundo príncipe para mim. Você deve aproveitar esta chance para ficar na região do Grande Oeste. Com seu cultivo atual e os efeitos do 10º nível das impressões místicas, você provavelmente será capaz de atingir o nível divino em breve. Com isso, você será capaz de nos fornecer uma ajuda maior. Após a persuasão de Fan Xingjian, James finalmente concordou com seu pedido. Para ir para a capital imperial em um estado mais forte, Fan Xingjian primeiro fez uma viagem para a localização de Wan Xiaoyan e Fang Qian para dar uma olhada no progresso que eles fizeram na modificação do traje celestial Pao. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 764, Charlotte com um flash. Fan Xingjian chegou à oficina onde Wan Xiaoyan e Fan Xingjian estavam localizados. A oficina agora era completamente diferente de antes. Suas paredes e tetos eram impecavelmente brancos, e havia mesas de laboratório dispostas com cuidado, parecendo um laboratório de primeira linha na sociedade moderna. No entanto, tudo ainda estava sendo controlado pelos poderes dos cavaleiros, usando partículas de éter como fonte de todo o suprimento de energia. Muitos aprendizes de cavaleiros estavam no laboratório e, pelas roupas, parecia que todos eram da Terra. Quase no momento em que Fan Xingjian apareceu, ele atraiu a atenção de todos os presentes. Fang Qian foi o único que rapidamente se aproximou dele e começou a relatar a situação da arma divina. Como você pode ver, trouxemos muitos cientistas da Terra para estudar a integração de teorias científicas com o sistema CNID. No entanto, o progresso é muito lento, especialmente porque a pesquisa que nosso mundo está realizando sobre interações fortes e fracas ainda é superficial. É muito difícil se quisermos aplicá-los na forja de armas divinas. Fang Qian parecia perturbado ao dizer isso. Fan Xingjian assentiu para mostrar que entendia. Era verdade que as pessoas comuns não tinham a capacidade de observar o mundo microscópico, por isso o progresso da pesquisa nessa área era muito lento. Fang Qian continuou, e o traje celestial Panhui é muito resistente, por isso é difícil usar meios comuns para reforçá-lo. Para modificá-lo em uma espada divina, ainda estamos tentando fazer uso do poder dos poucos divinos especialistas de nível na academia. Fan Xingjian assentiu. Ele entendeu quão resistente era o traje celestial Pao. No entanto, desta vez, ele conheceu uma dica da profundidade por trás das fortes forças de interação. Além de sua compreensão das forças eletromagnéticas e da gravidade, permitiu que ele tivesse uma compreensão completa das estruturas físicas. Como tal, ele agora poderia compartilhar com eles imediatamente, permitindo que eles usassem as informações para forjar a arma divina. Com um toque do dedo de Fan Xingjian, todos os tipos de entendimentos sobre forças eletromagnéticas, gravidade e fortes forças de interação foram transmitidos à mente de Fang Qian. Quando Fan Xingjian recuou o dedo alguns minutos depois, os olhos de Fang Qian estavam cheios de entusiasmo. Fang Qian perguntou surpreso: inacreditável. Pensar que sua compreensão deste mundo atingiu tal nível. Fan Xingjian disse: quando alguém entra no nível divino, eles começam a se aprofundar no mundo microscópico. Agora já sou capaz de atingir o menor grau de espaço. Se eu fosse mais fundo, isso seja o espaço de 10 dimensões onde o espaço e o tempo são um. Claro, isso será muito útil para sondar o mundo microscópico. No entanto,
Fang Qian já estava imerso no conhecimento que Fan Xingjian havia lhe dado. Isso é excelente. Essas coisas são muito úteis. Este deve ser o uso real dos especialistas de nível divino. Se todos os especialistas de nível divino puderem vir e nos ajudar em nossa pesquisa, provavelmente seremos capazes de impulsionar a tecnologia atual avançando várias centenas ou milhares de anos em apenas alguns anos. Fan Xingjian assentiu, pois sabia que o que Fang Qian disse estava certo. Um especialista de nível divino era comparável a um país. Seja por suas proezas de batalha, produtividade ou habilidades de pesquisa e sondagem, eles ultrapassariam em muito vários milhões, 10 milhões ou até 100 milhões de pessoas. No entanto, era impossível fazê-los ajudar no desenvolvimento das pessoas comuns porque precisavam se concentrar mais em seu próprio cultivo e proeza de batalha. Um breve momento depois, Fang Qian imediatamente recuperou os seus sentidos e disse a Fan Xingjian com confiança, com a ajuda de suas teorias, além da ajuda de outros poucos especialistas de nível divino na academia, as modificações para o traje celestial Pan-Wu provavelmente será concluído muito em breve. Isso não será tudo. Também tentaremos a integração de tecnologia e partículas de éter. Assim que tivermos sucesso, seremos capazes de criar muitas armas mais poderosas. Gravidade artificial, motores de curvatura e até mesmo a transmissão de quantum serão possíveis. Fan Xingjian disse: farei uma viagem para a capital imperial. Assim que as modificações do traje celestial Pan forem concluídas, envie a espada divina para a capital imperial. Você está indo para a capital imperial. Antes que Fang Qian terminasse de ser surpreendido, Fan Xingjian já havia desaparecido com um flash. Mais cedo, ele já havia perguntado sobre a situação do filho do segundo príncipe. Então, no momento, seu corpo acabou de se transformar em um fluxo de espada de luz, misturando-se com a luz do sol. Ele cruzou instantaneamente inúmeras montanhas e riachos, chegando no céu acima da capital imperial. Para um especialista em nível divino de nível 4 como Fan Xingjian, as distâncias dentro do nível atmosférico não eram mais um problema. Fan Xingjian chegou instantaneamente da região do Grande Oeste para o céu acima da capital imperial da região central. Olhando para a enorme cidade com uma população de vários milhões de pessoas e aquele palácio flutuante que era como os lendários céus, uma pitada de cautela brilhou no rosto de Fan Xingjian. Ele pisou nas lacunas espaciais e então disparou em direção aos palácios no chão. Os palácios pertencentes à família real Krieg estavam no céu. Flutuando no céu durante o dia e a noite, eles exalavam uma grande sensação de glamour e admiração. Apenas sua existência poderia acalmar os cidadãos e mostrar o grande poder da família real Krieg. No entanto, os palácios no céu pertenciam apenas a Alexandre, e apenas ele e suas consortes imperiais poderiam ficar neles. Quanto aos outros membros da realeza, todos eles tinham seus próprios palácios na cidade. No norte da cidade, havia um palácio que parecia um pouco antigo. Era o palácio do segundo príncipe na capital imperial. Muitos rumores sobre o segundo príncipe se espalharam pela capital imperial. O mais importante de todos era que o segundo príncipe não parecia gostar de mulheres. Foi porque até agora, o segundo príncipe só se casou com uma esposa e teve um filho. Além disso, ele não demonstrou muita preocupação com sua esposa e filho ao longo dos anos. Além disso, seu filho, Charlotte, foi aquele com as conquistas mais fracas entre os muitos príncipes. Agora mesmo, em seu quarto no palácio do segundo príncipe, o príncipe Charlotte de repente acordou de seu sonho, suando profusamente. Ele olhou para o teto familiar e parecia estar um pouco atordoado. Então, é apenas um sonho? Não. Isso não está certo. Definitivamente não é simplesmente um sonho. Com apenas 14 anos, Charlotte não pôde deixar de relembrar o conteúdo de seu sonho. Foi um sonho muito longo e claro sobre o que aconteceria no próximo ano. As muitas cenas apareceram vividamente diante dele, como se fossem suas experiências reais. Será que eu previ o futuro? Ou será que o futuro renasceu no tempo presente? O que diabos está acontecendo?
Sentindo que as memórias em seus sonhos eram muito claras, ele não pôde deixar de coçar a cabeça pesada. Lembro que fui nocauteado por Crow em campo e depois mandado de volta. Crow era o filho mais velho do primeiro príncipe e o príncipe mais forte entre os membros da terceira geração da realeza. Ele costumava intimidar Charlotte. Mais tarde, parece que Morudo veio verificar minha situação. Ao pensar em Morudo, uma pitada de ódio passou pelo rosto de Charlotte. Este novo mordomo não apenas intimidava Charlotte, que era seu mestre, como Morudo costumava pregar peças nele, sujeitando Charlotte a grandes dificuldades. Justamente quando ele estava pensando nisso, um homem forte e careca em armadura dourada entrou sem anunciar sua chegada. Ele lançou um olhar frio para Charlotte, que estava na cama, e disse: "Príncipe, você está bem agora? Que bom que você está bem. Ainda há competição mensal amanhã, mas como você está ferido, eu licença aplicada para você. Por favor, tenha um bom descanso." Então, assim que Morudo terminou suas palavras, uma série de ondas turbulentas surgiu em sua mente. Exatamente o mesmo. Pensar que o que ele disse é exatamente o mesmo que eu lembro dos meus sonhos. Um brilho brilhou nos olhos de Charlotte. Eu me lembro agora. Foi o professor. O professor me mandou de volta para revirar a batalha perdida. Eu renasci. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.